E se eu disser que as histórias de amor mais românticas da humanidade não passam, na verdade, de narrativas de sequestro, obsessão e acordos trágicos? Estamos acostumados a enxergar nos mitos sobre o amor entre deuses e mortais meros contos de fadas. Mas hoje, vamos tirar o verniz, arrancar o ouro e olhar para a verdadeira essência. Vamos analisar 5 das lendas mais famosas para descobrir onde estão os sentimentos genuínos e onde reside apenas o jogo do ego divino. Você vai se surpreender com o quão modernas e ambíguas essas lendas antigas soam quando nos aprofundamos nos detalhes. Prepare-se. Estamos prestes a embarcar numa jornada que fará você repensar o amor, o sacrifício e a imortalidade. E a primeira pergunta que faremos é: o ciúme de uma deusa do amor foi mais destrutivo do que a sua bênção? Antes de começarmos, vamos parar um instante para refletir. Para os gregos antigos, os mitos não eram apenas entretenimento. Eram a forma que eles tinham de explicar o mundo. A mudança das estações, o poder da arte, a natureza do amor e da morte, tudo isso era refletido nas narrativas dos deuses. E as uniões entre imortais e mortais ocupavam um lugar especial. Eram uma ponte entre dois mundos, expondo tanto a grandiosidade dos deuses quanto a sua surpreendente humanidade. Nessas histórias, eles sentiam ciúmes, sofriam e cometiam erros, assim como nós. Mas, ao mesmo tempo, esses mitos serviam como um aviso. Eles demonstravam o quão perigoso e frágil o amor pode ser quando um dos parceiros detém um poder ilimitado. Portanto, cada história que examinaremos hoje não é apenas um romance, mas sim um drama complexo sobre poder, destino e as consequências das escolhas. Começamos então com uma história considerada o próprio padrão de romance: o mito de Cupido e Psique. Tudo começou com a beleza. Psique, uma mortal, era tão incrivelmente bela que as pessoas começaram a adorá-la, ignorando a própria deusa do amor, Afrodite. Conseguem imaginar a fúria da deusa? Os seus altares estavam vazios, e todas as homenagens eram dirigidas a uma simples mortal. Afrodite decide castigar Psique de forma cruel e engenhosa. Ela chama o seu filho, Cupido, o deus do amor, e ordena-lhe: faz com que ela se apaixone pelo mortal mais feio e miserável que existe. Parecia que o destino da jovem estava selado. Cupido, armado com as suas flechas, parte para executar a vontade da mãe. Ele encontra Psique a dormir e está pronto para disparar, mas congela, impressionado com a sua beleza. Nesse momento, ele acidentalmente fere-se com a sua própria flecha. E é aí que tudo muda. O deus do amor apaixona-se perdidamente pela mulher que devia destruir. O plano de vingança de Afrodite falha estrondosamente, dando início a uma das mais incríveis histórias de amor. Cupido não podia simplesmente se apresentar a Psique e confessar seu amor. Ele era um deus, ela, uma mortal, e a mãe dele ansiava por vingança. Por isso, ele recorreu a um ardil. Seguindo o conselho de um oráculo, os pais de Psique a levaram até um rochedo para que fosse entregue em casamento a um monstro terrível. Mas em vez do monstro, a jovem é erguida pelo vento suave de Zéfiro e levada para um palácio encantado. Lá, ela tinha tudo o que se podia desejar: aposentos luxuosos, serviçais invisíveis e iguarias requintadas. Todas as noites, seu misterioso marido a visitava. Ele é carinhoso, gentil e afável, mas impõe uma única condição: Psique jamais deveria ver seu rosto. A jovem estava feliz, mas era atormentada pela curiosidade, atiçada por suas irmãs invejosas. Elas a convencem de que o marido é, na verdade, aquele monstro da profecia. E numa noite fatídica, Psique, munida de uma lamparina e um punhal, decide quebrar a proibição. Ela aproxima o candeeiro do rosto do marido adormecido e vê o belíssimo deus Cupido. O espanto fez sua mão tremer e uma gota de óleo quente pingou no ombro do deus. Ele acorda com a dor e, lançando-lhe um olhar de censura, desaparece. O palácio e toda a magia
se desvanecem no ar, deixando Psique sozinha, em total escuridão e desespero. Quando Psique percebeu a extensão de sua perda, ela decidiu que faria qualquer coisa para ter seu amado de volta. E o seu caminho a leva diretamente ao templo de Afrodite. Ao ver sua rival completamente quebrada e implorando por socorro, a deusa do amor resolveu saborear sua vingança. Ela afirmou que ajudaria Psique, mas apenas se ela fosse capaz de cumprir 4 tarefas que, a princípio, pareciam impossíveis. O primeiro desafio era, durante a noite, separar uma montanha colossal de grãos misturados. Em seguida, ela deveria obter o velocino de ouro das ovelhas mais ferozes, que matavam qualquer um que ousasse se aproximar delas. A terceira tarefa exigia que ela coletasse água do rio Estige, que fluía pelo reino dos mortos. E por fim, a mais perigosa de todas, descer à escuridão do submundo de Hades e implorar a Perséfone, sua esposa, um pouco de sua beleza divina guardada numa caixa. Afrodite tinha certeza de que aquela garota mortal pereceria, mas Psique recebeu a ajuda da própria natureza e de deuses solidários. Formigas separaram os grãos, o junco lhe deu um conselho sobre como coletar a lã, e a águia de Zeus recolheu a água para ela. Mas a missão final seria a mais perigosa. Psique desce ao reino dos mortos. Ela supera todos os horrores, segue meticulosamente as instruções e finalmente recebe de Perséfone a cobiçada caixa. No entanto, na viagem de volta, a curiosidade a ataca novamente. Ela pensa: se eu usar até mesmo uma ínfima parte dessa beleza divina, meu marido certamente me perdoará. Ela abre o cofre, mas em vez da beleza esperada, irrompe um sono gélido, uma letargia mortal, e Psique cai inanimada. É neste exato instante que surge Cupido. Já recuperado da queimadura e incapaz de suportar o sofrimento de sua amada, ele voa em seu socorro. Ele cuidadosamente sela o sono de volta na caixa e desperta Psique com a ponta de sua flecha. Ciente de que sua mãe jamais lhes daria paz, Cupido voa direto para o Olimpo, em busca de Zeus. Ele narra toda a saga ao Deus Supremo, que, comovido por tamanha prova de amor e devoção, decide intervir. Zeus convoca todos os deuses e proclama que Cupido e Psique serão unidos em matrimônio. Em seguida, ele oferece a Psique a ambrosia, a bebida dos deuses, conferindo-lhe a imortalidade. Dessa forma, a mortal, pela força de seu amor, ascendeu ao status de deusa, e até mesmo Afrodite foi obrigada a aceitar o destino selado. Agora, vamos mergulhar na história que, até hoje, gera alguns dos debates mais acalorados: o mito de Hades e Perséfone. Muitos a conhecem apenas como um conto de rapto cruel. Perséfone, a jovem filha de Deméter, a deusa da fertilidade, passeava despreocupadamente por um prado com suas amigas. De repente, a terra se abriu. De suas profundezas emergiu, em sua carruagem negra, Hades, o sombrio soberano do mundo inferior. Ele agarrou a donzela e a arrastou consigo para o reino das sombras. Tudo isso aconteceu com o consentimento tácito de Zeus, que prometeu a própria filha em casamento ao irmão, sem sequer consultar a jovem. À primeira vista, trata-se de um conto clássico de violência e abuso de poder. Uma donzela indefesa se torna prisioneira de um deus poderoso e aterrorizante. E, de fato, o ato inicial é um rapto. Não há como contestar isso. Mas, se olharmos mais a fundo, a história se torna muito mais complexa. Hades, o governante de um reino vasto, porém sem vida, estava infinitamente solitário. Ele não era maligno, como muitas vezes é retratado. Ele era o deus da ordem, da justiça e da inevitabilidade. E ele viu em Perséfone não apenas uma bela jovem, mas a única que poderia compartilhar sua eternidade com ele e trazer luz ao seu sombrio domínio. Mas afinal, o que aconteceu com Perséfone no submundo? Contrariando todas as expectativas, Hades não a tratou como uma simples prisioneira.
Ele a tratou com imenso respeito e deferência, oferecendo-lhe a coroa e a oportunidade de governar ao seu lado, em pé de igualdade. Hades lhe mostrou seus vastos domínios, repletos de incontáveis tesouros, e ofereceu-lhe um poder que ela jamais poderia ter sonhado em obter na terra. Aos poucos, Perséfone começou a se transformar. De uma donzela ingênua, ela evoluiu para uma rainha sábia e austera. Ela se tornou o único ser vivente no reino das sombras, um verdadeiro símbolo de vida em meio à morte eterna. É aqui que surge um detalhe crucial e a peça-chave do mito: a romã. Hades, sabendo que cedo ou tarde viriam reclamar Perséfone, ofereceu-lhe que comesse alguns bagos de romã. De acordo com as leis antigas, quem provasse qualquer alimento no reino dos mortos jamais poderia deixá-lo permanentemente. Foi isso um truque ardiloso? Sem dúvida que sim. No entanto, algumas interpretações sugerem que Perséfone comeu os bagos voluntariamente, pois já havia aceitado seu novo papel e nutria um certo afeto pelo seu marido silencioso e poderoso. Ela encontrou o seu lugar, não como vítima, mas sim como a rainha soberana de todo o submundo. E o que estava a acontecer no mundo superior? Deméter, a mãe de Perséfone, ficou fora de si com o sofrimento. A deusa da fertilidade abandonou os seus deveres, e uma era de inverno eterno cobriu toda a terra. As colheitas morreram, e a humanidade começou a definhar à fome. Deméter vagueava pelo mundo em busca da filha, e a sua mágoa congelou literalmente toda a vida. Nenhuma súplica ou persuasão dos outros deuses teve qualquer efeito. Ela deu um ultimato a Zeus. Enquanto a filha não regressasse, nem um único talo de cereal brotaria na terra. Zeus, percebendo que a humanidade estava à beira da aniquilação, viu-se forçado a intervir. Ele enviou Hermes, o mensageiro, ao mundo subterrâneo, com a ordem de que Hades libertasse Perséfone. Hades obedeceu à vontade do Deus Supremo, mas foi precisamente neste momento que os ditos grãos de romã entraram em cena. Perséfone já estava ligada ao mundo subterrâneo. Não podia mais simplesmente regressar à sua vida anterior. O seu destino estava irrevogavelmente alterado. Este momento demonstra que, mesmo os deuses mais poderosos, nem sempre conseguem anular as consequências dos seus próprios atos. O acordo estava quebrado, e um novo compromisso precisava de ser alcançado. Foi assim que nasceu um dos mais belos compromissos de toda a mitologia. Como Perséfone havia comido as sementes de romã, ela não poderia deixar Hades completamente. Mas Deméter também não recuou. No final, foi decidido que Perséfone passaria 2/3 do ano na superfície com a mãe, e nesse período, a natureza floresceria e daria frutos, a primavera e o verão. Pelo 1/3 restante do ano, ela voltaria ao reino subterrâneo para governar ao lado do marido. Nesses meses, Deméter choraria de luto, trazendo o outono e o inverno para a terra. Assim, o mito do rapto transformou-se no mito da mudança das estações. Mas o que é ainda mais crucial, ele se tornou a história de uma união complexa e adulta. Perséfone se tornou a ponte entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Ela não permaneceu uma vítima, mas sim conquistou 2 lares, 2 papéis, o da jovem donzela Coré e o da temida rainha Perséfone. E seu relacionamento com Hades, que começou como um sequestro, transformou-se numa parceria entre 2 governantes poderosos. Ambos eram solitários à sua maneira, mas encontraram compreensão e apoio um no outro. Esta história é um hino ao poder da arte e a um amor que beira a loucura. O mito de Orfeu e Eurídice. Orfeu não era um mortal comum. Ele era filho da musa Calíope, e o seu talento era verdadeiramente divino. Quando ele tocava a sua lira e cantava, toda a natureza parava para escutar. Os animais selvagens deitavam-se a seus pés. As árvores curvavam os seus galhos, e os rios suspendiam o seu curso. A sua música conseguia derreter o coração mais gélido, e ele entregou o seu a Eurídice, uma linda ninfa.
O amor deles era perfeito, harmonioso, tal como a sua melodia. Parecia que nada poderia abalar a felicidade deles. Casaram-se, mas no dia da cerimônia, Imen, o deus do matrimônio, fez uma profecia que, infelizmente, se revelou sinistra. Pouco depois do casamento, enquanto Eurídice passeava na floresta, foi picada por uma serpente venenosa. O veneno agiu instantaneamente e ela morreu, deixando Orfeu completamente só. O mundo perdeu todas as cores para ele. A sua música, antes alegre, tornou-se agora a própria personificação da dor. As suas canções eram tão tristes que fizeram chorar as ninfas, os sátiros e até mesmo os deuses no Olimpo. A dor de Orfeu era tão imensa que ele tomou uma decisão impensável: descer ao reino dos mortos para trazer sua amada de volta. Nenhum mortal jamais havia tentado isso. Munido apenas de sua lira, ele partiu em direção à entrada do Hades. E a sua música, mais uma vez, operou um milagre. Cérbero, o feroz cão de 3 cabeças e guardião do mundo subterrâneo, submissamente encolheu-se e o deixou passar. O sombrio barqueiro Caronte, que transporta as almas pelo rio Estige, ficou tão hipnotizado pelo seu canto que o levou para a outra margem gratuitamente, algo inédito. Orfeu chegou até o trono de Hades e Perséfone. Ele não implorou nem exigiu. Ele simplesmente começou a cantar. Cantou sobre seu amor, sua felicidade e sua dor infinita. A sua música era tão bela e melancólica que, segundo o mito, pela primeira vez no reino dos mortos, toda a tortura cessou. A roda de Ixion parou, Tântalo esqueceu a fome, e Sísifo sentou-se na sua rocha para escutar. Até mesmo as severas Eríneas, as deusas da vingança, derramaram lágrimas. A própria Perséfone, rainha do mundo subterrâneo, sentiu-se profundamente tocada. Hades e Perséfone, rendidos à sua música e à força do seu amor, concordaram com um passo inédito. Eles permitiram que Eurídice voltasse ao mundo dos vivos. Mas havia uma condição que se tornaria o teste final da fé e da força de espírito de Orfeu. Ele deveria seguir à frente, e a sombra de Eurídice o seguiria. E ele não podia, sob nenhuma circunstância, virar-se e olhar para ela, até que ambos estivessem sob a luz do sol. Se ele se virasse um segundo antes, ela voltaria para sempre ao reino dos mortos. Parecia uma condição simples. Mas imagine a jornada. Uma longa, excruciante e dolorosa caminhada pelos corredores escuros e silenciosos do Hades. Orfeu não ouvia os passos de Eurídice atrás de si, afinal, as sombras são silenciosas. Ele era atormentado pela dúvida. Estaria ela realmente a segui-lo? Os deuses tê-lo-iam enganado. E se ele estivesse a subir sozinho? Cada passo era dado com dificuldade. Ele lutava contra o desejo de se virar, apenas para confirmar por um instante que a sua amada estava lá. Aquilo não era apenas um caminho, era uma tortura de esperança e medo. E ele estava quase no fim da jornada. À sua frente, a luz do mundo dos vivos já despontava. Ele estava no limiar, com os primeiros raios de sol a lhe tocar o rosto. Neste último momento, a um passo da salvação, ele não resistiu. Dominado pela alegria e pela impaciência, ele esqueceu a condição e se virou para compartilhar o triunfo com Eurídice. E ele a viu. Ela estava lá, logo atrás dele, sua sombra quase ganhando forma. Mas o seu olhar se tornou a sentença dela. Com um gemido silencioso de despedida, ela começou a se desfazer, dissolvendo-se na escuridão. Ele estendeu as mãos, mas agarrou apenas o vazio. Os portões de Hades se fecharam diante dele para sempre. Era impossível para um vivo entrar no reino dos mortos pela segunda vez. Orfeu perdeu seu amor mais uma vez, e desta vez, por sua própria culpa. Ele passou o resto da vida em solidão, e sua música se tornou ainda mais triste. Ele rejeitou o amor de outras mulheres, e por fim, foi dilacerado pelas bacantes. Mas sua história se tornou um símbolo eterno da grandeza que o amor pode ter, e de como um único instante de dúvida
é capaz de arruinar tudo. Agora, vamos falar de um tipo de amor mais silencioso, mas igualmente avassalador. Um amor que se tornou o sinônimo de beleza e serenidade eternas. Esta é a história de Selene, a deusa da lua, e do jovem mortal Endimião. Endimião era um pastor, ou segundo outra versão, um rei de Élida. Mas, independentemente de quem ele fosse, todos os mitos concordam numa coisa: ele era incrivelmente belo. Todas as noites, Selene, enquanto fazia a sua jornada pelo céu na sua carruagem de prata, passava sobre o monte Látmos, onde Endimião dormia. E em todas essas noites, ela diminuía a sua velocidade para poder admirar a beleza dele. Observava o seu rosto sereno, via como a luz lunar brincava nos seus cabelos, e no seu coração imortal nascia o amor. Não era uma paixão ardente e possessiva, como a de muitos outros deuses. Era um sentimento terno e contemplativo. Ela apaixonou-se pela própria imagem da paz e da beleza. Mas ela era uma deusa, e ele, um mortal. E a sombra da sua futura velhice e morte pairou sobre o seu amor eterno. Ela sabia que a beleza dele murcharia e que a sua vida seria interrompida. Selene simplesmente não conseguia aceitar a ideia de perder o seu amor. Mas o que ela podia fazer? Todas as noites, ela descia secretamente de sua carruagem para encontrá-lo na terra. Deitava-se ao lado do adormecido Endimião, beijava-o e falava com ele, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. Para ela, aqueles breves momentos eram inestimáveis. No entanto, o tempo avançava, e o medo de vê-lo envelhecer tornava-se cada vez mais intenso. Ela não suportaria ver rugas cobrirem o seu belo rosto, nem presenciar seu corpo enfraquecer. Ela desejava preservá-lo exatamente como o amava, eternamente jovem e perfeito. Diferentemente de muitos outros deuses que simplesmente tomavam o que desejavam, Selene se confrontava com o verdadeiro dilema da imortalidade. Como manter aquilo que, por natureza, está condenado ao desaparecimento? Seu amor era silencioso e secreto, mas não menos profundo por isso. Ela não queria compartilhá-lo com ninguém, nem mesmo com o tempo. Foi então que ela tomou a decisão desesperada. Recorrer ao mais poderoso de todos os deuses, o próprio Zeus. Selene apresentou-se a Zeus e abriu-lhe a alma. Ela narrou seu amor por um pastor mortal e expressou todo o seu receio, implorando-lhe que concedesse a Endimião a vida eterna. Zeus, comovido com a história, concordou em ajudar, mas deixou a decisão nas mãos do próprio Endimião, propondo ao jovem que escolhesse o seu destino. É neste ponto que as versões do mito se divergem um pouco. Segundo uma delas, Endimião, ciente de que não poderia viver para sempre ao lado da deusa, suplicou pelo sono eterno. Dessa forma, ele permaneceria jovem para sempre, livre de tristezas, sofrimentos ou doenças. Noutra versão, mais difundida, a escolha foi feita pela própria Selene, ou era uma condição imposta pelo dom de Zeus. Seja qual for a versão, a decisão final foi selada. Endimião mergulhou num sono profundo e perpétuo, que lhe garantiu a juventude e a beleza eternas. Ele não pereceu, mas tampouco viveu uma vida plena. Ele ficou congelado no tempo, transformando-se numa estátua eterna e perfeita, uma obra de arte viva, talhada pelo amor de uma deusa. E eis o desfecho desta história. Endymion jaz em sono eterno, numa gruta no monte Látmos. Ele é imortal e eternamente jovem. Todas as noites, a sua amada Selene desce para junto dele. Ela pode observá-lo, pode estar ao seu lado, mas nunca poderá falar-lhe, jamais receberá um sorriso em troca, e nunca partilhará com ele a alegria de estar acordado. É uma cena de imensa beleza, mas também de infinita tristeza. A deusa conseguiu o que desejava, preservou a beleza do seu amado. Mas o preço foi alto. Ela o condenou à não existência, e a si mesma a uma eterna solidão ao lado dele. Este é um mito sobre o amor-objetificação, sobre o desejo de possuir a beleza, e não o ser humano.
Poderemos chamar a isto de amor ideal? Ou será a forma mais elevada de egoísmo, preservar o ente querido como uma coisa bela, despojando-o da própria vida? Esta história deixa um travo amargo e obriga-nos a refletir sobre como, por vezes, o amor exige não a preservação, mas sim a capacidade de deixar ir. E, finalmente, chegamos à quinta história, a mais passional, sangrenta e trágica de todas. O mito de Afrodite e Adonis. Parece que a própria deusa do amor deveria ser perita em relacionamentos felizes, mas o seu maior amor acabou por se revelar uma catástrofe. Adonis era um jovem mortal, mas a sua beleza era tão perfeita que a própria Afrodite se apaixonou por ele. E não foi um amor passageiro. O mito conta que ela foi acidentalmente ferida pela flecha do seu filho Cupido, e a primeira pessoa que viu depois disso foi Adonis. A partir desse momento, ela perdeu a cabeça. A deusa, que antes se banhava em luxo no Olimpo, esqueceu-se de tudo. Ela transformou-se numa caçadora para poder passar mais tempo com o seu amado, que adorava a caça. Ela seguia-o pelos bosques e pelas montanhas, vestia roupas simples e negligenciou completamente os seus deveres divinos. Ela, a soberana da paixão, tornou-se a sua própria escrava. Estava tão consumida por este amor que temia constantemente pela vida de Adonis, pois ele era mortal. Afrodite estava sempre a avisar o seu amado. Ela implorava para que ele evitasse caçar animais grandes e ferozes, como leões, javalis e ursos. Seja valente com os que temem, dizia ela, mas contra os bravos, a sua bravura só lhe trará perigo. Ela lhe contava histórias sobre o perigo de desafiar a vida selvagem e insistia para que ele fosse mais prudente. Mas Adonis era jovem, impetuoso e excessivamente confiante. Ele via os avisos dela apenas como sinais de fraqueza feminina e simplesmente os ignorava. Para ele, caçar uma fera perigosa era uma questão de honra e prova de bravura. E é aqui que o mito nos revela o conflito clássico. A deusa onisciente, mas impotente no seu amor, e o mortal que não consegue escapar ao seu destino, ao seu fatum. Além disso, havia um outro interveniente crucial nesta história. Ares, o deus da guerra e amante oficial de Afrodite, estava consumido pelo ciúme. Ele jamais perdoaria a deusa do amor por se ter envolvido com um mero mortal. E ele aguardava a sua oportunidade. Certo dia, na ausência de Afrodite, Adonis partiu para a caçada. Os seus cães farejaram e encurralaram um enorme javali selvagem. Adonis, tomado pela adrenalina, arremessou a lança e feriu a fera. Mas isso apenas enfureceu o javali. A fera retirou o dardo da ferida e avançou contra o jovem. Adonis não teve tempo de se esquivar. O animal fincou os dentes em sua coxa, ferindo-o de morte. Segundo algumas versões do mito, o javali era, na verdade, o próprio Ares, que tomou a forma do animal para se vingar do seu rival. Afrodite, que estava distante, ouviu os gemidos do seu amado moribundo. Ela correu desesperadamente ao seu encontro, mas já era tarde. Ela encontrou seu corpo inanimado, jazendo numa poça de sangue. A dor da deusa era incomensurável. Ela amaldiçoou o destino, os deuses e sua própria natureza imortal, que a impedia de seguir o seu amado ao reino dos mortos. Ela abraçava o seu corpo e chorava, e as suas lágrimas, misturando-se ao sangue de Adonis, caíam sobre a terra. Contudo, nem mesmo na sua profunda dor, Afrodite permitiu que a memória do seu amado caísse no esquecimento. Ela decidiu imortalizá-lo na própria natureza. De cada gota do sangue de Adonis que pingava no chão, nascia uma flor linda, mas de vida breve, a anêmona. As suas pétalas são tão vívidas quanto o sangue do jovem, e tão delicadas e frágeis quanto a sua própria existência. Mas a história não termina aqui. A dor de Afrodite era tamanha que conseguiu tocar o coração de Perséfone, a rainha do submundo. Perséfone permitiu que Adonis regressasse ao mundo dos vivos durante 6 meses por ano, para que pudesse passar esse tempo com Afrodite.
Desta forma, Adonis, tal como Perséfone, tornou-se um símbolo da natureza que morre e que renasce. A sua morte e o seu regresso explicavam a mudança das estações. No entanto, na sua essência, este é um mito sobre a paixão avassaladora que não pode resistir à morte. É a história de como até a deusa do amor se torna impotente perante as leis da vida e do destino, e de como o mais belo dos amores pode estar condenado desde o início. E afinal, o que é que concluímos? 5 histórias, 5 faces distintas do amor. Desde o alto sacrifício de Psique, que mereceu a imortalidade, até o erro trágico de Orfeu, que perdeu tudo por um momento de fraqueza. Da união complexa de Hades e Perséfone, que evoluiu de um sequestro para uma parceria, até a obsessão silenciosa e melancólica de Selene, que transformou o seu amado numa peça de museu eterna. E por fim, a paixão de Afrodite, que se mostrou impotente diante da morte. Todos esses mitos nos mostram uma coisa: o amor entre um deus e um mortal é sempre uma narrativa de desigualdade, de alto risco e de um preço elevado. Estas não são doces fábulas, mas sim dramas profundos sobre poder, escolha e a inevitabilidade do destino. Elas nos ensinam que o amor não é apenas uma dádiva, mas também uma provação. E por vezes, as histórias mais belas são também as mais trágicas. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o fim. Se você achou este conteúdo interessante, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso ajuda muito no nosso crescimento. E agora, uma pergunta para você. Qual dessas histórias parece a mais romântica e qual você considera a mais assustadora? Você acredita que um amor assim, tão avassalador, possa realmente existir? Deixe a sua opinião nos comentários. Vou adorar ler o que vocês pensam. Até a próxima.